Olá. A votação de novas regras para a tramitação das medidas provisórias é tema que vem causando polêmica na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos conversar agora com o senador José Pimentel, ele que já apresentou voto em separado em relação ao relatório apresentado pelo senador Aécio Neves. Não é isso, senador? Exatamente. Essa matéria é uma matéria polêmica. Já em 1991, o deputado Nelson Jobim, hoje ministro da Defesa, apresentou um projeto de lei complementar no Congresso Nacional para tratar dessa matéria. Até hoje, essa matéria não foi votada. E a intenção naquela época era a mesma de agora? Desculpa interromper o senhor. De forma alguma. A intenção na época, depois foi convertida num projeto de emenda constitucional de autoria do senador Esperidião Amin, em 1995. E ela foi transformada em emenda constitucional em 2001, que é a emenda constitucional 32, que tratou da alteração do rito das medidas provisórias. Na época, você emitia uma medida provisória, ela tinha validade de 30 dias, podia ser reeditada quantas vezes se pretendesse e tinha validade. E o que nós fizemos com a emenda constitucional número 32, lá de 2001, com o voto do Partido dos Trabalhadores e com a elaboração nossa, mantivemos a eficácia nas medidas provisórias, ou seja, a sua validade, desde a sua publicação no Diário Oficial da União. E essas medidas provisórias passavam a ter validade de 120 dias, com o trancamento da pauta de votação na Câmara Federal após 60 dias e aqui no Senado, tão logo aqui chegasse, caso esse prazo fosse superior a 60 dias. Ou seja, esse processo criou um problema, porque a Câmara Federal passou a absorver todo o período, ou seja, basicamente a medida provisória chega no Senado faltando 3, 5, 6 dias para a sua votação, principalmente nos anos que tem eleições gerais, a exemplo de 2010, e aqui o presidente do Senado Federal, com os líderes, apresentaram uma emenda constitucional, que é de número 11, que trata do rito. Ou seja, a Câmara ficava com 55 dias para votar. Caso a Câmara não votasse, vem para o Senado tem mais 55 dias, ele votando, volta para a Câmara, fazendo emenda ou não, e a Câmara tem mais 10 dias para se manifestar sobre as emendas apresentadas pelo Senado ou sobre o mérito de qualquer que, porventura, forma, se mantém o trancamento de pauta, que é uma maneira de você obrigar a casa a se manifestar. No entanto, na Comissão de Constituição e Justiça, nessa relatoria do senador Aécio, esse projeto ainda ganhou uma nova questão, que é a polêmica. Ele resolveu alterar profundamente tudo isso, resgatando uma proposta do senador Antônio Carlos Magalhães, quando em vida aqui estava, que tem como objetivo caçar a eficácia da medida provisória. Ou seja, a medida provisória, ao ser publicada no Diário Oficial da União, ao ser encaminhado para o Congresso Nacional, não tem nenhuma validade. Se essas regras valesse na época do Plano Real, jamais o Plano Real, que é o plano mais festejado da economia brasileira, não poderia ter sido editado. Por que isso? Porque o Plano Real equiparou R$1 a $1. E isso permitiria a todo e qualquer financista, a todo e qualquer aqui que tivesse depósito em banco, sacar, converter em dólares e a partir daí quadruplicar, aumentar bastante o seu patrimônio. E especular